Se não tiver água, não tem riqueza, não tem prosperidade. Então, ele é o dono da chuva e vamos ser amigos da chuva também, né? Porque Jesus cuida de tudo, cuida da gente. Meus irmãos, agora a gente chegou aqui nesse tempo bom. Eu quero ser breve em minhas palavras. Estou aqui, combinei aqui com o nosso sonoplasta, o pastor Samuel, para cantar um hino com o irmão Levi. É tempo que a gente está para cantar esse hino aqui. Vou tentar ser breve aqui. Meus irmãos, olhem, qual é a identidade, qual é a identificação do verdadeiro crente, do verdadeiro discípulo de Jesus? O que é que realmente mostra que alguém está servindo a Jesus, está agradando a Jesus? Que é o nosso objetivo de vida aqui, primário, primordial, deve ser este: agradar a Jesus, fazer um pouco por Ele, em compensação do muito que Ele fez com a gente. E Jesus disse que a gente só vai alcançar esse objetivo se a gente tiver uma característica exclusiva, particular, de quem realmente conhece a Jesus, que é o que diz aqui a palavra dele, a manifestação prática, real, de um sentimento que existe no coração de Deus e que Deus quer compartilhar com a gente, que se chama amor. Amor. Por que Deus quer que você me ame, que eu ame você? Por quê? Porque Deus é amor. Amém? Então Deus quer que a gente seja o que Ele é, né? E o que é amor? O que é amor? Amor é beijinho, beijinho, é amor? Amor é isso? Não, né? Amor não. Isso aí pode. Usa-se essa expressão para amor, né? Dá um beijinho, né? A gente, quando fala em amor, pensa logo em cheiro, em beijo, né? Mas a gente vai ver que o amor que Jesus disse aqui para os discípulos, exercitarem, colocar em prática, não é esse negócio de gostar, né? De ter atração, né? De ter aquele desejo de estar junto, né? Não. Tá vendo? Isso aí, o Salmo está dizendo que é a carência, que às vezes leva até a sofrência, né? Porque às vezes eu amo alguém, gosto de alguém não gosta de mim, e aí eu vou morrer e matar por causa disso. Não, eu tenho que assumir o meu BO, levantar a cabeça, porque Deus vai mandar outra ou outro, né? Se for homem ou mulher aí, e ninguém precisa matar ou morrer por causa de A ou de B, porque minha mãe já dizia: cada tampa tem a sua panela, ou cada panela tem a sua tampa. Tenha paciência que você vai achar uma, e se não achar, vai pedindo graça a Jesus, porque a eternidade vai ser de vitória para quem suportar a cruz até o fim. Então, meus irmãos, o que Deus quer que a gente ame, né? E porque Ele é amor. E o que é amor, na verdade? O que é amor? Deus disse aqui que amor não é cheirinho, não é abraço, não é nada. Isso aí é gostar, né? A gente gosta, o desejo, a carência que já falou. O amor de Deus, o que Deus é e o que Ele quer que a gente seja, na verdade, se manifesta em misericórdia. Porque o amor de Deus, ele se traduz por misericórdia, né? Ou seja, bondade. Deus quer que a gente seja discípulo dele, verdadeiro, mostrando que nós amamos os irmãos, amamos o próximo, quando a gente vive a bondade de Deus, né? Consegue, pela fé, pela misericórdia, pela graça de Jesus, confiando em Jesus, quando a gente consegue exercitar, praticar a bondade, isto é o amor de Cristo na nossa vida, né? Quando um homem mau, porque eu sou mau, eu sou ruim, a minha mulher que sabe disso, né? Ela vive comigo porque Jesus é na vida dela. Eu sou mau, mas quando o homem, mesmo sendo mau, ele consegue fazer o bem, não é ele que está fazendo esse bem, é Jesus na vida dele, é Jesus na vida dela, né? É quando o homem reconhece que e ele ora nesse sentido, dizendo: Senhor, me ajude, porque o mal está comigo e eu quero. A gente tem, quando a gente é provocado, por exemplo, quando a gente sofre uma injustiça, quando a gente é insultado, né? Quando às vezes a gente é até desmoralizado, sem razão por alguém,
aquela pessoa que nos desmoralizou, que nos afrontou, que fez o mal contra a gente fica com ódio dele, e às vezes quer até se vingar, não é assim? Mas a palavra de Deus diz que é nessas horas mais ainda que a gente deve buscar a Deus, pedir a Jesus o Espírito dele na nossa vida. Senhor, enche o meu coração com teu amor, porque senão eu vou ficar na carne e vou pecar. E Deus não fez a gente para pecar. Então, a identidade do cristão é justamente o que difere o verdadeiro cristão daquela pessoa que se acha ser um cristão, né? É justamente a bondade em ação. E eu separei nessa noite, rapidamente, um exemplo do que é amar ao próximo. Porque Jesus disse: nisto eu vos dou um novo mandamento. E qual é o mandamento máximo da lei de Deus? É justamente amar a Deus e amar ao próximo, né, como a si mesmo. Este aqui é o mandamento pelo qual nós devemos viver e nos preocupar em estar praticando, em estar exercitando verdadeiramente esta graça de Deus na nossa vida. Todos os mandamentos do Velho Testamento, que são muitos, se resumem neste mandamento aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E o exemplo disso a gente vê lá em Lucas, né, capítulo 10. Vamos voltar aqui para Lucas, capítulo 10, a partir... o tempo está bem corrido aqui, a gente vai logo direto. Lucas, capítulo 10, o 25. Lucas 10 e 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus. Não é o cão mesmo, não é o diabo, né, querendo tentar Jesus. O diabo usa o homem, viu? O diabo usa quem dá lugar a ele. Esse doutor da lei aqui, que se achava um servo de Deus, ele não vigiou e o diabo tentou ele, usou ele como um instrumento. E ele tentando, a Bíblia que está dizendo aqui, viu? Disse para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, ele aparentando religiosidade, aparentando ser bonzinho. Eu disse aqui que o homem é mau, né? Ele estava aparentando ser bonzinho. Ele disse para Jesus, aí Jesus disse assim, ele perguntou a Jesus: que farei para morar com Deus, para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu para ele: que está escrito na lei? O que é que a palavra de Deus diz? Aí esse doutor da lei, que estava sendo usado pelo diabo, disse assim: a lei diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: você conhece a Bíblia, né? Não é bom conhecer a Bíblia, né, irmão? É bom ouvir a palavra de Deus ou não é? É ou não é, igreja? É bom? Mas basta apenas ouvir a palavra de Deus para agradar a Deus? Não, né? O que é que a gente tem que fazer além de ouvir? Olha só, tá vendo? Por isso que ele é um pastor, ele é sabido. Tem que praticar, né? Tem que pagar o preço para dizer: Senhor, não é a minha vontade que eu tenho que fazer, mas é a tua. Porque se fosse só para ouvir, era bom demais, né, irmão? A gente tapeava Deus, a gente passava uma horinha, duas, escutando, lendo a Bíblia, cantando um hino, e depois a gente vestia a nossa capa de homem mau e ia fazer o que não presta. Mas não é assim. Aí Jesus disse assim: você entende a lei, né? Você sabe da lei. Aí disse Jesus: agora faça isso, pratique a lei, né? Não só conheça, mas viva. É assim que a gente vai agradando a Deus, quando a gente aprende e quando a gente exercita o que aprendeu, né? Ou seja, a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, o que é que acontece com ele? Ele está pecando, né? Porque você sabe fazer o certo e você faz o errado ou deixa de fazer, aí peca por omissão. Pronto, aí voltando aqui o texto. Aí Jesus disse assim: tá bom, você tirou 10. É isso mesmo que está escrito na lei. Agora Jesus diz: faça isso para você ter a vida eterna. Aí ele ainda
não se arrependeu. Ele ainda continuou deixando o diabo usar ele. Ele pedir misericórdia, né? E dizer, Jesus, então me ajude, Jesus, a fazer o bem, porque eu só tenho força para aprender, não tenho força para praticar. Não, aquele doutor da lei orgulhoso, esse religioso aqui, hipócrita e exaltado, aí ele fez outra pergunta para Jesus. Ele disse assim, e quem é o meu próximo? Ele sabia, mas ele foi lá afrontar a Deus novamente. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, o verso 29, ele disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é? Tanta gente aí que só tem mais gente pedindo ajuda do que para ajudar. Quem é que eu vou ajudar? Aí Jesus disse assim, vou contar uma história para você. Olha a história que Jesus contou aqui. Quem é o próximo? Você vai saber agora aqui quem é o próximo. Aí Jesus disse assim, descia, porque Jesus era muito sábio, né? Jesus respondia uma pergunta pequena, uma história bem grande, que era para o camarada dizer, não ter a desculpa de dizer que não entendeu. Não entendeu? Jesus disse, eu vou mostrar para você, vou explicar para você bem direitinho quem é o próximo. Jesus disse assim, descia um homem da cidade, de uma cidade para outra, ele ia de Jerusalém para Jericó. Só que no meio do caminho, era uma viagem longa, né? Tinha quase 30 quilômetros. Era quase como que fosse daqui para Ipujuca, um caminho distante. E naquela época não tinha estrada boa não, nem carro. Andava ou a pé ou em cima do jumento, né? Aí era mais que demorava mesmo para chegar. Aí no meio do caminho foi o que aconteceu. Aquele homem que estava viajando, aquele viajante, ele sofreu um assalto. Quase que era um latrocínio. Porque, irmão, olha, a gente tem que ter muito amor a Deus mesmo para orar pelo ladrão e para perdoar o ladrão, né? Porque o miserável, ele não se contenta só em roubar, não é assim? Aí o ladrão vem mandado pelo cão, aí ele leva o seu celular, o seu dinheirinho, um suor que você conquistou, meu Deus, só Jesus sabe, e principalmente aqui, né? É imposto que só para a gente comprar um objetozinho para ganhar até o trocado com ele. Aí ele, além de roubar sua moto, seu carro, sua bicicleta, aí ele não se contenta, ainda quer matar o pobre, o trabalhador, não é assim? Agora, amar um derrotado desse, né? Não é? Só Jesus na vida do homem, não? Aí o triste daquela quadrilha lá, aquele ladrão, pegaram esse viajante, roubaram o que ele tinha e machucaram ele. A Bíblia diz aqui que espancaram ele, largaram ele lá pensando que ele estava morto, sabia disso? Eu acho que era querendo que ele dissesse que tinha mais alguma coisa em algum lugar, para aumentar lá o prejuízo, o furto. Diz que eles espancaram, deixaram ele lá no meio do caminho, quase morto, meio morto. Aí Jesus disse assim, veja bem, estava lá a vítima lá, o pobre necessitado. Aí já vem no mesmo caminho, olha o primeiro que veio. Você vai saber quem foi o próximo, quem foi que amou, como Jesus disse, um novo mandamento vos dou, aquele que estava lá, aquela vítima daquele assalto que estava agonizando lá no chão. Jesus disse, naquela situação apareceu ali um sacerdote, ou seja, traduzindo para hoje, era como se fosse um pastor, um padre, era como se fosse um líder religioso, alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém que vivia dizendo que Deus era bom, que Deus era amor. Aí lá veio esse líder religioso, sacerdote. Quando ele ia naquele caminho que era de Jerusalém para Jericó, que só tinha uma estrada mesmo, quando ele viu aquele homem lá ainda agonizando, talvez dizendo, gemendo, aí ele passou assim, de vez em que ele se afastou do caminho, não quis nem ver de pé quem era ele, né? Porque de longe ele olhou, não achou ninguém. Talvez se fosse um parente dele, né? Vamos dizer assim, ele tivesse parado. Ele olhou assim, viu? Cabo estranho, foi-se embora, né? Foi embora. Aí Jesus disse, da mesma forma também veio uma outra pessoa. Dessa vez não era um pastor, um padre, mas era alguém que também tinha conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia chama ele de levita. E levita era aquela pessoa
que ajudava o pastor, o sacerdote, ajudava o líder religioso. Então era alguém que tinha conhecimento da sua obrigação, né, de ajudar o próximo, de ajudar alguém que estava realmente carecendo de um socorro. Mas aí, verso 32 diz que também ele escapuliu de fininho e não ajudou aquele que estava agonizando. Aí, para terminar a história, quando já se imaginava que aquele homem ia morrer lá, apareceu uma pessoa que ninguém dava nada por ele. Porque essa pessoa que o texto vai dizer aqui, ele era chamado de samaritano. E na cultura da época aqui, as pessoas piores que existiam, as pessoas mais defamadas, mais mal faladas, vamos dizer assim, mais desconsideradas da época, era o samaritano. Então veja, de quem não se esperava nada, de quem não se achava que ele ia fazer nada, ele confundiu, essa pessoa confundiu, porque as aparências enganam. Só quem conhece quem é de verdade é quem? É Deus. Não é a roupa, não é o linguajar, não é a sua aparência que faz você bonzinho diante de Deus, não, né? Deus conhece quem é e quem não é, não é verdade? Aí a Bíblia diz que o samaritano, aquele que todo mundo dizia que ele não prestava, que ele era ladrão, que ele era idólatra, ele parou, viu que o camarada, não conhecia ele não, nunca tinha visto ele, mas viu que ele ainda estava respirando, aí se abaixou, aí pegou lá o azeite, o vinho, né, que ele era um viajante, ele andava preparado, aí ele levantou, falou com aquele homem, viu que ele estava vivo, aí pegou a ferida dele, limpou com vinho, botou o azeite, que o azeite serve para muita coisa, fez ali os primeiros curativos, disse: olha, você está me ouvindo? Estou, venha comigo, eu não vou fazer mal a você não. Botou ele em cima desceu do jumento dele, foi a pé agora puxando o jumento e botou aquele homem sentado ou deitado em cima do jumento, procurou um lugar chamado hospedaria, né? Tipo fosse naquela época não tinha UPA, não tinha posto de saúde, tinha que se virar com que, aí tinha lá uma hospedaria, e ali ele falou com o dono da hospedaria: olha, esse meu amigo, eu acredito que ele já chamou ele de meu amigo, porque para fazer isso tem que ter amor, tem que ser amigo, está precisando aqui da sua ajuda, eu vou lhe dar aqui um dinheiro. Aí pagou 2 diárias lá na hospedaria, com tudo que precisasse, com comida, com alimentação, até com um cuidado, deu 2 diárias boas, a Bíblia fala em 2 denários, era uma quantidade boa, e disse assim: eu estou indo para Jerusalém, eu vou na cidade adiante e vou resolver um problema, eu vou voltar daqui a vamos supor, uns 3 dias, porque se ele pagou 2 dias, imaginava que ele ia voltar ou no segundo ou no terceiro dia. Se o que precisar de mais aí, além da conta, pode usar nele, quando eu voltar, eu vou pagar. O dono da hospedaria deveria conhecer aquele samaritano, porque ele era alguém que viajava constantemente, a gente imagina assim. E aí o samaritano cuidou, aliás, o samaritano recebeu a ajuda que foi necessário para ele sobreviver. Entendeu, irmão? Aí Jesus disse para aquele doutor da lei: agora eu vou fazer entendeu a história? Disse: entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem foi o próximo daquele homem que estava já quase morrendo? Aí o doutor da lei, né? Nem sei inteligente para responder, né? O doutor da lei, mesmo sem querer dar qualidade ao samaritano, honrar o samaritano, que ele não gostava do samaritano, ele disse: foi esse aí que cuidou dele. Aí Jesus disse: então vá você e deixe da sua conversa bonita e faça o mesmo, viu? Porque não adianta só conhecer. Vem cá, Levi, vamos cantar aqui o hino que a hora já manda parar. A irmã Raquel, cadê a irmã Raquel? A nossa dirigente aqui. Raquel, depois vou precisar de você aqui rapidinho. Então, irmãos, é assim, né? O nosso herói. E essa história aqui quer dizer que é Jesus, espiritualmente falando, é quem nos levanta. Ele é que socorre-nos. Glória a Deus. Um dia a gente também estava lá assim, jogado, desprezado. A gente foi. Cadê, não, querido? Vou me mandar agora para o playback. Agora. Não ficou aí, só.
prova. Conta aí, é aquele lá de Valdeira Ponieri. Então é assim, irmãos. E Jesus, ele também quer que a gente haja dessa forma, né? Você vê, eu vou contar um exemplo prático. Às vezes, já aconteceu comigo. Às vezes você está no ônibus, cansado, aí você pegou um assento. Aí chega alguém, né? Chega um velhinho, ou chega alguém assim, com uma mulher com uma criança no colo, ou uma mulher grávida. Olha, você olha para aquela pessoa, né? Ela está querendo um lugar para sentar ou não está? Tá. Se você for o próximo dela, você vai se colocar no lugar dela, ou dele, vai fazer o quê? Vai se levantar, né, assim, e vai dar aquele cantinho tão bom lá no assento do banco do metrô, para aquela mulher, ou para aquele homem, né? Aquela pessoa que realmente precisa mais do que você fazer aquela viagem sentada, né? Não é assim? E em outras áreas da vida também. Você conhece alguém, às vezes é um vizinho, às vezes é até alguém que você não vai muito com a cara dele ou dela, mas às vezes está passando uma coxa, uma necessidade, passando fome, às vezes está até doente. Aí, para ser o próximo de verdade, a gente tem que não pensar na gente, mas se pôr no lugar dele ou dela e ir lá, dividir o pão, não é assim? Dividir o pão também, né? Às vezes até fazer um sacrifício e se dispor a ajudar de alguma forma alguém que está precisando da ajuda da gente. Às vezes você conhece alguém que está numa depressão, que passou por uma situação difícil, né? Alguém enfermo na família, está chorando. Aí a gente tem que esquecer da gente e chegar perto dessa pessoa e tentar ajudar de alguma forma, amém? Né? Porque Jesus, glória a Deus, nos ensina assim, e Ele que é o nosso bom samaritano, o nosso grande herói. O herói da história aqui não é verdadeiramente o homem não, viu? O herói da história aqui é Jesus, amém? Vamos cantar aqui, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Jesus, Ele nos alcançou.